essa causa, dizer isso aqui, Senhor, compreender qual é a chamada e não arredar o pé. Quem foi chamado para louvar, que louve. Quem foi chamado para pregar, que pregue. Quem foi chamado para ser cooperador, que seja. Quem foi chamado para ser presbítero, que seja, faça com maestria naquilo que fosse chamado. Se Ele te levantou, Paulo, para plantar, plante, seja o melhor plantador da face da terra. Mas se Ele te levantou como Apolo para regar, não tenha inveja de Paulo, regue, porque o teu trabalho também tem prestígio. Todo trabalho tem seu prestígio. Tem prestígio. Eu sou um coitadinho, não tenho nenhum cargo na igreja. É servo, para que melhor do que isso? É servo, eu sou servo, pastor Nilton é servo, presbítero Diego é servo, pastor Tiago é servo, todo mundo aqui é servo. Continuar servindo, é pastor, mas ainda continua servindo, é presbítero, continua servindo, o serviço não para. Meus irmãos, a questão é o seguinte: alguém pode até ser levantado, mas se Deus não tiver na causa, não há prosperidade. Não há prosperidade. Pode até levantar Paulo, pode até levantar Apolo, mas se Deus não estiver no meio, é verdade. Há uma tríade aqui da obra. Há uma tríade. Há quem planta, está tudo certo. Há quem rega, está certo. Mas há também quem dá o crescimento. Se houver os dois primeiros, mas não houver o terceiro, de nada adianta. O trabalho é em vão. O segredo é ter Cristo, o segredo é ter Deus, o segredo é estar abençoado, é estar na direção dEle. Não tem como nós ministrarmos esta palavra e não recordar lá de Lucas 13, daquela vinha, daquela figueira que estava no meio da vinha. Meus irmãos, e essa passagem nos ensina que ocupar uma terra inutilmente significa que a vida vivenciada não há propósito. Não há propósito. Veja bem, a terra tinha um proprietário, a vinha tinha um proprietário. Ele não estava lá todos os dias, só que ele pagava um lavrador, tinha alguém cuidando. Alguém cuidava. Ele foi nos preparar o lugar, mas deixou alguém cuidar. Ele deixou a igreja no meio da vinha, deixou a figueira no meio da vinha, para ser cuidada por alguém. Agora é muito estranho, meus irmãos. É muito estranho, às vezes alguém coloca a culpa, pastor Nilton coloca a culpa em Paulo que não plantou direito, coloca a culpa em Apolo que não está regando. Espera lá, quem plantou é bom, Paulo era excelente, um excelente discípulo, mas excelente apóstolo. Apolo nem se fala. E o terceiro então, não há comentário, é ele que dá o crescimento. E por que não cresce? Podia dizer que era terra, mas não, tinha vinha, a vinha estava produzindo. Mas a figueira, nada, era podada, viu? Era podada, tinha cortes. O pastor é ruim, o pastor não deixa isso. Tem que ter corte, tem que podar os galhos, viu? Tem galho crescendo demais para um lado, para o outro.
Se cresce demais por nada, começa a tombar, cresce torto, então o pastor tem que ir lá e podar, puxar de volta. Tem alguém cuidando, tem alguém zelando. A terra é boa, mas não está frutificando. Está tendo alguma influência. Não tem um porquê não frutificar dentro dessas condições. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Mas é se estiver em Cristo. Se estiver em Cristo, tudo se fará novo. Há uma condição: se estiver. Estar dentro da igreja não significa estar cantando no departamento, não significa que é nova criatura. Estar ceando não significa que é nova criatura, porque nós vemos aparência, nós vemos por fora, vestes novas, penteado novo, mas nós não estamos vendo por dentro. Então por isso, pastor, alguma coisa está acontecendo, porque está para a terra é boa, está no meio da vinha, o lavrador é bom e não está crescendo. Alguma coisa ainda há por dentro, é necessário abrir mão. Meus irmãos, Paulo ele vem nos ensinar por meio desta palavra que é necessário nós nos posicionarmos. O Senhor em sua palavra, Lucas 24, ele vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto desça e seja revestido de poder. Dentro dessa palavra eu enxergo 3 situações, pastor: disposição, obediência e perseverança. Tem que ter disposição para aceitar o chamado. Tem que ter obediência para de fato esperar. É necessário ter perseverança, porque os dias se passarão. Haverá dias de fadiga, dias de labuta, dias de peleja, e é necessário perseverar na fé. Se eu tenho disposição, se eu obedeço, e se eu tenho perseverança, haverá um dia que poder descerá do alto. Agora, por que, pastor? Porque para fazer o que Deus nos incumbiu, meus irmãos, não é para qualquer um. Se não descer poder do alto, não faz. Se não descer poder do alto, não vai. É necessário ser revestido de poder. Entender, meus irmãos, que é necessário. E é necessário entender, meus irmãos, se nós não tivermos perseverança, nossos ânimos irão desfalecer. Haverá dias de angústia, haverá dias de abatimento, mas em tudo isso nós devemos permanecermos fervorosos. A falta disso naquelas 5 virgens foi o que veio ocasionar com que elas permanecessem naquele mesmo lugar.
falta de perseverança. E a falta de perseverança nos dias de hoje, meus irmãos, que tem tomado muito cristão, tem se apostado da fé, tem adormecido. A perseverança. E depois diz de permanecer em Jerusalém, nós iremos entender que se nós ficarmos lá, esperar que o Senhor mande poder, Ele nos dará condições, Ele nos dará instrumento necessário para fazer a sua obra. É como Neemias, que ouviu que a cidade estava devastada, mas ele se condói, ele ora, ele busca o Senhor em oculto. Deus ouve em oculto, e Deus dá condições para que ele seja enviado e edifique as muralhas novamente. Ou seja, se alguém se posicionar aqui nesta igreja, meus irmãos, dizer: eis-me aqui, Senhor, eu não tenho condições, mas eu quero fazer, e começar a buscar Ele dará instrumento necessário para que a obra seja desenvolvida. Deus tem interesse nesta obra, Ele tem interesse nesta causa, e se nós nos posicionarmos, Ele vai dar talento para alguém plantar, Ele dará talento para alguém regar, e Ele descerá poder do alto e haverá crescimento. Ele que capacita Paulo, Ele que capacita Paulo. E depois, meus irmãos, pode ficar tranquilo, que Ele dará a provisão. Aí depois Ele nos joga lá dentro de Efésios 6, e Ele dá para esse crente cheio de poder, coraça da justiça, da calçado, da escudo, da capacete, para enfrentar as adversidades lá fora. Ele dá sua armadura para aquele que planta, Ele dá sua armadura para aquele que rega. Ele fala: tome, fique tranquilo, que eu cuido, darei ferramenta necessária para não ser atingido. É Ele que capacita, e é Ele que dá recurso. Tem gente cheia de mãe, meus irmãos. Eu sou velho demais. Outros: eu sou novo demais. Mas eu não tenho força. Mas eu sou tímido, eu não sei falar. A mesma ladainha de Moisés. Até o Senhor escutar e dizer: quem fez a boca? Não fui eu? Acabou. Pastor, eu não sei falar. Quem fez a boca? Não foi Deus? O que é mais difícil, fazer falar ou fazer a boca? Não há desculpa. Está faltando se posicionar, se colocar à disposição como boca de Deus, como instrumento nas mãos do Senhor, e o Senhor fará. A boca que está calada vai abrir, a língua enrolada vai desenrolar, os passos travados vão destravar, e a obra do Senhor será exercida com maestria. Aleluia. Estou terminando, meus irmãos. Diz que certa feita, um homem, ainda garoto, chamado Billy Graham. Acredito que muitos irmãos têm ouvido isso aqui. Não é nada inovador, mas só para nós refletirmos, para ficar usados. Havia um homem chamado Charles Spurgeon, que havia falecido. Na casa que ele passou a infância ali na Europa,
foi transformado em uma espécie de um museu, alguma coisa cultural. Charles Spurgeon foi da época que houve um grande avivamento na Europa. Na sua casa, no seu quarto, foi feito um museu, tinha um tapete, e esse tapete estava desgastado. De tanto ele orar, ficou as marcas do joelho, as duas marcas no tapete. E certa feita, alguns jovens adolescentes americanos foram conhecer esta casa. Desceram, conheceu a casa, finalizou o último cômodo da casa, entraram no ônibus. O professor começa a fazer a contagem de todos os alunos e ele percebe que faltou um aluno. Ele procura no ônibus, não encontra, se alguém viu, ninguém viu. Ele desce do ônibus, entra na casa novamente, procura em todos os cômodos. E quando ele chega no cômodo onde era o quarto de Charles Spurgeon, ele se depara com aquele menino ajoelhado no tapete de Charles, ajoelhado e orando, dizendo: faz de novo, Senhor. Ele coloca a mão no ombro daquele menino e fala: Billy, vamos embora. Esse menino era nada mais e nada menos do que Billy Graham, grande pregador americano, muitos irmãos devem conhecer. Ele orou ao Senhor pedindo para fazer novamente. E a nossa oração, meus irmãos, a minha oração tem sido essa, para o Senhor fazer de novo como fez no passado. Aviva, ó Senhor, a sua obra. Esta é a mesma oração, meus irmãos, de Abacuque, que nós devemos fazer. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Em outras traduções, meus irmãos, vai dizer esta palavra: assim como fizeste no passado, ó Senhor, nos dias de hoje, no meio de tanta necessidade, faça-nos de novo como fizeste no passado. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor, Itajubi. Faz de novo, Senhor, no meio desta igreja. Ó Senhor, levante Paulo para que plante nesta igreja. A minha oração, meus irmãos, e meu desejo para esta igreja é que o Senhor levante Apolo no meio do círculo de oração para cuidar das irmãs. É que o Senhor levante Apolo no meio da mocidade. Minha oração, meus irmãos, é que Deus derrame crescimento espiritual sobre este lugar. Eu não estou falando, meus irmãos, de número de pessoas, não. Eu estou falando, meus irmãos, de crescimento espiritual. Porque primeiro nós fazemos e depois será aprimorado. Se os que têm se aprimorar, o crescimento físico será consequência do comprometimento e engajamento espiritual. Dito isso, eu finalizo agradecendo a Deus por esta oportunidade. Muito obrigado, pastor Nilton, pela satisfação muito grande estar aqui com o senhor, o Diego, a imensa, o pastor Tiago, muito obrigado. Deus a salvação da minha família, e nós estamos aí à disposição, né? Se Cristo não voltar daqui a pouco, nós nos veremos novamente, viu? Deus abençoe a amada igreja. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. Os irmãos possam meditar nela em casa. Que Deus abençoe.